Pessoal, boa noite a todos. Então, hoje nós estamos aí no segundo dia das nossas atividades da Semana Rompendo com Silêncios, e é com muita honra e muito prazer que hoje eu recebo o professor Dr. Deilton. O professor já foi meu professor na graduação, eu tive essa sorte. Depois eu encontrei no mestrado, no mestrado de Itaúna, que eu tive a oportunidade de fazer a disciplina do professor e a gente também desenvolveu 2 artigos, né, professor, que foram publicados. E, assim, a orientação do professor Deilton é impecável. Então, eu deixo para vocês essa mensagem para aproveitar essa oportunidade de tê-lo como professor da casa. O professor Deilton é professor na nossa instituição, na FDCL, e realmente é uma oportunidade ímpar que vocês estão tendo, como eu tive na minha graduação, no meu mestrado. E ele é uma referência para mim como profissional, como pessoa, e realmente é uma honra recebê-lo em nosso grupo. O professor Deilton foi convidado por um motivo muito especial, porque nessa semana a gente comemora aí 1 ano de atividades do nosso grupo. E a gente tem como tema o tema migrações. E o professor é um pesquisador nessa área também. E hoje ele vai trazer uma importância da temática envolvendo a nova lei de migração, que inclusive foi objeto de análise, a gente já falou em alguns momentos sobre essa lei, mas de um aspecto importante também que tem que ser abordado com relação às incongruências da lei de migração brasileira. Então, essa vai ser a palestra do professor, e eu tenho certeza que vai contribuir muito com o que a gente vem falando no nosso grupo sobre esses desafios com relação à proteção aos migrantes no nosso país. Eu passo a palavra ao professor Dr. Deilton Ribeiro Brasil, que vai nos brindar com essa brilhante palestra. Muito obrigada, professor, pelo seu aceite. É uma honra recebê-lo em nosso grupo. Sou eu quem agradeço, professora Juliette, e aqui eu gostaria de inicialmente desejar a todos e todas o meu boa noite, já praticamente, né, já estamos à noite, e dizer da minha alegria e da minha satisfação de estar aqui entre vocês. A professora Juliette, eu agradeço o convite que me foi formulado, senti-me muito lisonjeado, muito honrado com seu convite, para participar da semana Rompendo com Silêncios, Migrações. E eu fico satisfeito de ver que a Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette tem um grupo de estudos, né, com uma temática também muito importante, que é sobre as minorias e grupos vulneráveis. E desejo que esse grupo se desenvolva cada vez mais, e eu já tenho percebido que é um grupo muito ativo, com muita participação acadêmica, publicações em congressos, em revistas, e isso é importante. Bom, aqui o meu nome, né, eu já fui apresentado, é o professor Deilton Ribeiro Brasil, e eu vou estar aqui conversando com vocês sobre a lei de migração, a lei de migração brasileira, e tentando demonstrar para vocês algumas incongruências em relação ao decreto e à lei. Eu preparei um PowerPoint para vocês, eu vou estar aqui compartilhando, né, para que a gente possa iniciar, eu nem diria palestra, iniciar a nossa conversa, né, de hoje à noite com vocês, que vai estar tratando sobre a lei de migração brasileira. Bom, então, seguindo, nós vamos ver que em maio de 2017, a Lei 13.445, ela estabeleceu um novo marco no que se refere à lei de migração. Essa lei, na realidade, ela revogou totalmente o antigo e vetusto Código, ou, né, melhor dizendo, Estatuto do Estrangeiro, de 1980, que estava até então em vigor. E nós vamos ver que logo no mesmo ano, né, alguns meses mais tarde, nós tivemos o decreto regulamentador, que é o decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017.
Então, para que a gente possa começar a estar conversando com vocês, é importante fazer um panorama comparativo entre o Estatuto do Estrangeiro de 1980 e a Lei 13.445 de 2017. Nós vamos ver que, enquanto que o Estatuto do Estrangeiro ele foi elaborado durante o período da ditadura militar, e naquele período a preocupação maior do legislador era com a segurança nacional. Preocupado em que o estrangeiro, assim denominado, pudesse colocar em risco a segurança nacional, e era um código também preocupado com a defesa do trabalhador nacional, como se o estrangeiro, que era a nomenclatura utilizada para o Estatuto do Estrangeiro, fosse um elemento que viesse aqui para tirar os empregos dos trabalhadores nacionais. Então, fazendo esse cotejo entre o Estatuto do Estrangeiro e a Lei 13.445, justamente em razão, né, de que em 2017 nós estávamos justamente no período anterior à pandemia da Covid-19 e o fluxo migratório ele sempre foi muito intenso e ganhando uma maior intensidade com as novas tecnologias, os modernos meios de transporte, e que faz com que as pessoas migrem. Né? Nós somos, por natureza, migrantes e podemos migrar de uma região para outra, de um país para o outro, com os mais diversos motivos. Então, nós vamos ver que a Lei 13.445, ela se preocupou em dar uma ênfase para a proteção dos direitos e essa igualdade de tratamento e oportunidade entre os nativos, no caso nós, os brasileiros, e os migrantes. Nós vamos ver que uma modificação na nomenclatura é que na lei, eu já não chamo mais nova lei de imigração, porque ela é de 2017, ela trata agora o estrangeiro como migrante e não mais como estrangeiro, até porque estrangeiro sempre guardou uma conotação xenofóbica, né, de como um forasteiro, um indivíduo vindo de fora. E hoje a técnica, né, a moderna técnica, é tratar de imigrante. A lei criou várias categorias, né, que nós vamos ver que ela vem a regulamentar os migrantes, os imigrantes, criou uma nova categoria que são os emigrantes, que são os brasileiros que se encontram residindo fora do país, do Brasil. Também menciona os apátridas, os refugiados, os residentes transfronteiriços e os visitantes. Então, são essas categorias que a Lei 13.445 veio a regulamentar. Enquanto que no Estatuto, no velho Estatuto, havia uma rigidez legal, nós vamos encontrar na Lei de Imigração uma flexibilidade, uma regulamentação incentivada, né, até o ponto em que o próprio migrante irregular se incentiva que ele possa se regularizar, mesmo no território brasileiro, coisa que no Estatuto do Estrangeiro ele era obrigado a se retirar do território para lá se regularizar e novamente retornar. Então, a gente vê que a lei de imigração brasileira, ela veio com um viés humanitário muito grande, inclusive com um princípio da não criminalização. Isso significa que
o simples fato de migrar não pode ser criminalizado. Não pode haver uma tipificação penal em relação a essa situação. Então, é esse cotejo que eu faço, enquanto que o Estatuto do Estrangeiro havia essa impossibilidade de regularização, o visto era uma mera expectativa de direito, e tinha-se também o chamado visto permanente, que, na lei de imigração, passou a ser tratado como visto de residência, e não mais visto permanente. E o visto, né, ele passou a ser, então, uma expectativa de ingresso. Bom, feitas essas recomendações, em termos de dicotomia entre a lei anterior e a lei nova, nós vamos aqui, então, começar a mostrar para vocês algumas incongruências do decreto 9.199, de novembro de 2017. Porque nós verificamos que a lei de imigração, a lei 13.445, ela veio com grandes avanços, né, nos avanços humanitários, de acolhida, mostrando ao mundo que o Brasil tinha uma moderna lei de imigração. Meses mais tarde, vem o decreto, que é o decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017. Mas o que se verificou é que o decreto ele não regulamentou vários institutos que foram novidade da lei e que dependiam de regulamentação. Não houve essa regulamentação, e o decreto ele trouxe significativos retrocessos, a ponto de se evidenciar que, na realidade, no decreto, o legislador ele demonstra qual é a sua verdadeira índole. Nós ainda guardamos um resquício autoritário no que se refere ao migrante. Então, isso mostra esse resquício autoritário, e há quem diga também que o decreto ele foi elaborado em gabinete. Não houve a necessária discussão com a sociedade civil e com as áreas interessadas. Não houve esse debate. O que se percebe é que veio o decreto, e o decreto, por sua vez, ele trouxe retrocessos, e que, naturalmente, deixou muito a desejar. É por isso que eu coloco aqui que, sem dúvida, o decreto 9.199, de 20 de novembro de 2017, que regulamentou a lei 13.445, de 24 de maio de 2017, trouxe significativos avanços na temática de proteção dos imigrantes e refugiados no Brasil, em face do seu comprometimento com as obrigações assumidas por meio dos tratados de direitos humanos no âmbito internacional. Sem dúvida, né, nós vamos evidenciar. Mas, se for colocado na balança, nós vamos ver ali muitas incongruências e muitos retrocessos. E é isso que eu estou aqui com os senhores e senhoras, para que a gente possa estar conhecendo um pouco mais desse decreto e da legislação. É um decreto que veio com seus mais de 300 artigos, né? Somando também os artigos da Lei de Imigração, nós temos aí por mais de 400 artigos. Isso mostra que é um verdadeiro código, né? Até pela quantidade de artigos e de assuntos que foram regulamentados. Então, nós vamos ver que, inobstante o grande avanço que a lei procurou sinalizar, entretanto, o decreto ele tem alguns aspectos claramente contrários ao espírito da lei de imigração. E aqui eu começo a pincelar para vocês
alguns artigos, são a partir de algumas leituras que foram realizadas, né? E, naturalmente, aqui eu estou trazendo as minhas conclusões, a minha reflexão sobre essa questão. Naturalmente, comporta outras observações, outras críticas. Então, nós vamos ver que no artigo 28 do decreto, no inciso 5º, que regulamenta a denegação de concessão de visto à pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios ou aos objetivos dispostos na Constituição. Aí já começa. Aqui já começa a nós vermos algumas incongruências. Porque, na realidade, o que são, ou o que é ato contrário aos princípios ou aos objetivos dispostos na Constituição? Isso é um conceito aberto, um conceito indeterminado, em que nós costumamos chamar até de um conceito em branco, porque vai ser ato contrário aos princípios ou aos objetivos dispostos na Constituição o que o intérprete da lei, que é o caso o juiz, o magistrado, entender que seja. Então, não há parâmetros, não há critérios para que se possam definir de uma maneira objetiva o que é ato contrário aos princípios ou aos objetivos dispostos na Constituição. O legislador, né, e aqui eu começo, ao não regulamentar o que seja ato contrário aos princípios e aos objetivos dispostos na Constituição, abre um campo discricionário. E onde há discricionariedade, isso significa que o agente público ele não é obrigado a fundamentar ou a justificar o seu ato. Isso dá margens a arbitrariedades. Então, é por isso que eu falo, abre um campo discricionário para o Poder Executivo recusar visto e autorização de residência de pessoas consideradas indesejadas. E aqui faço também a seguinte pergunta: o que é uma pessoa considerada indesejada? Se eu fosse fazer aqui uma pergunta, certamente cada um de vocês poderiam estabelecer um conceito do que é uma pessoa não desejada, que em direito internacional nós chamamos de persona non grata. Tal dispositivo, e o grande problema é que esse dispositivo ele ainda é repetido, mas em 2 outros artigos do decreto. Isso nós vamos encontrar nos artigos 133, inciso 5º, e o 171, inciso 9º. Olha que isso se repete por 3 vezes no decreto. Então, a gente observa claramente que a lei ela procurou se mostrar muito avançada para receber o migrante, e o decreto, parece que o legislador se arrependeu e ali nas portas fechadas dos seus gabinetes, eles elaboraram o decreto regulamentando, mas regulamentando de forma restritiva, bastante restritiva e, ao meu entender, autoritária. Seguindo também, nós vamos ver aqui outros pontos, né? Eu vou procurar ver de forma bem objetiva, até pelo pouco tempo que nós dispomos. Nós vamos ver também que o decreto ele não regulamentou a política nacional sobre migrações, refúgio e apatridia, preceituada no artigo 120 da Lei 13.445 de 2017, em que prevê a participação da sociedade civil e outros atores sociais e governamentais para sua efetivação, conforme os princípios e diretrizes da Lei de Imigração, que espelha os valores emanados da Constituição Federal de 1988.
um dos pilares da Constituição Federal de 1988 é que nós somos uma sociedade pluralista, fraterna, solidária, e isso é para todos. Não se justifica criar diferença entre brasileiros natos e migrantes aqui residentes. Tudo bem que a própria Constituição ela estabelece que alguns cargos, tais como presidente da República, deputado federal, senador, oficial das Forças Armadas, eles são privativos de brasileiros natos. Mas, vejam bem, né, nada justifica, né, essas discricionariedades em relação ao migrante que aqui se encontra. Porque nós temos que entender que o migrante são várias as situações que podem provocar as migrações. Nós temos a questão de guerras, perseguições religiosas, isso pode provocar a migração de uma região para outra região, questões econômicas, aqui nós temos os refugiados venezuelanos, questões climáticas, grandes catástrofes climáticas. Isso tudo, muitas vezes, provoca que a pessoa deixe o seu local, não por vontade própria, mas obrigado, devido a uma situação, ou até mesmo para buscar uma vida melhor. E, obviamente, o princípio da dignidade humana é para todos. Não se pode diferenciar o princípio da dignidade ou que a Constituição garante como proteção aos brasileiros e aos migrantes aqui residentes. Bom, seguindo, né, nós vamos ver também que, no mesmo sentido, o decreto ainda foi omisso na regulamentação da concessão de vistos temporários para acolhida humanitária, prevista no artigo 14, inciso 1º, a linha C, parágrafo 3º, da Lei de Imigração, que dispõe: o visto temporário para acolhida humanitária poderá ser concedido ao apátrida ou ao nacional de qualquer país em situação de grave ou iminente instabilidade institucional, de conflito armado, de calamidade de grande proporção, de desastre ambiental ou de grave violação de direitos humanos, ou de direito internacional humanitário, ou, em outras hipóteses, na forma de regulamento. Mas não houve, né? Essa acolhida humanitária foi um dos principais institutos inovadores da Lei de Imigração, mas que, de uma certa forma, ficou inócua essa inovação, porque falta regulamentação. E sem regulamentação, não há como se conceder esse instituto que é chamado de acolhida humanitária, que é um dos princípios basilares do direito internacional. Seguindo, nós vamos ver aqui, né, obviamente, eu estou mostrando aqui alguns artigos, alguns pontos incongruentes, né? Eu poderia estar falando mais a respeito de cada um desses pontos, mas aqui eu estou controlando meu tempo. Um outro instituto louvável é a concessão de visto temporário para fins de reunião familiar, que é previsto no artigo 45. Eu sempre falo para os meus alunos de Direito Internacional Privado, anotem, grifem esses artigos, porque são os artigos polêmicos. Geralmente, as provas, prova de OAB, concurso público, eles não vão fazer questões sobre pontos pacíficos, em que não há controvérsias.
Eles vão justamente para aqueles pontos onde há controvérsia, até para verificar qual é o seu posicionamento. Então, eu sempre falo para os meus alunos, olha, prestem atenção, marquem esse artigo. Eu sempre brinco, grifem, marquem, passem lumicolor, mas é importante. E o que o artigo 45 do decreto preceitua? Né, que diz o seguinte, será concedido ao imigrante. Aí nós temos o inciso 1º, cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro. Aqui vem a grande crítica. Por quê? Porque se nós formos observar a lei, na lei de imigração, o texto está assim, cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma. Isso significa que os casais homoafetivos estão incluídos nessa situação de concessão de visto temporário para fins de reunião familiar. Até porque a Constituição não faz nenhuma proibição nesse sentido. E, inclusive, já houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às relações ou ao chamado casamento homoafetivo. O que o decreto fez? Ele acrescentou mais no que se refere ao inciso 1º, porque acrescentou a seguinte terminologia, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro. Aí, quando já começa a aumentar a celeuma, a polêmica, aí já dificulta a concessão do Instituto. Porque parece que foram 2 legisladores. Eu, sinceramente, eu ainda não consegui entender o que nós chamamos em direito da mens legis, que é a mente do legislador. Eu sempre falo nas minhas aulas que, para poder compreender uma lei, é sempre necessário ler a exposição de motivos. Porque é na exposição de motivos em que você vai compreender a mens legis. A lei não tem exposição de motivos, então resgate o projeto de lei, porque o projeto de lei traz a exposição de motivos antes dela ter sido convertida em lei. Para que você entenda. Parece que o legislador da lei de imigração foi um e o legislador do decreto foi outro. E com visões totalmente antagônicas. Esse artigo 45 também, ele, quando fala de reunião familiar, abrange o inciso 2º, que é filho de brasileiro ou de imigrante, beneficiário de autorização de residência. Inciso 3º, que tenha filho brasileiro. O inciso 4º, que tenha filho imigrante, beneficiário de autorização de residência. O inciso 5º, ascendente até o 2º grau, de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência. Inciso 6º, descendente até o 2º grau, de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência. Nós ainda temos o inciso 7º, que vai dizer irmão de brasileiro ou de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou o inciso 8º, que trata que tenha brasileiro sob sua tutela, curatela ou guarda. Bom, então nós vamos ver que, entretanto, que eu sempre brinco, né, nas minhas aulas, quando vem contudo, porém, entretanto, né, nós temos controvérsias, nós temos incongruências. Aqui, então, vejam bem, entretanto, em obediência ao artigo 37 da Lei 13.445, de 2017, tal concessão deveria ocorrer sem discriminação alguma, sendo indevidamente acrescentada ao inciso 1º do decreto a expressão nos termos do ordenamento jurídico brasileiro. Parece que nós gostamos de complicar as coisas, né? E quanto maior a Torre de Babel, mais fácil fica
por exemplo, a denegação de vistos ou a concessão dos benefícios que foram trazidos pela lei de imigração. Só para vocês poderem compreender, a lei de imigração, inobstante ela ter sido um avanço muito grande no que se refere às políticas migratórias brasileiras, ela teve também mais de 29 vetos presidenciais. Ela teve uma grande quantidade de vetos presidenciais, de dispositivos que se constituiriam um verdadeiro avanço no que se refere às políticas migratórias. Parece que houve uma intenção, arrependeu, voltou atrás, mesmo assim ainda não ficou satisfeito, e deixou para o decreto manifestar o ânimos autoritário que ainda guardamos. São, o que eu costumo dizer, são resquícios da ditadura militar. Ainda temos um viés autoritário. Bom, seguindo, né, nós também temos que ressaltar, né, que há de se ressaltar outro aspecto de especial relevo. Trata-se da possibilidade de concessão de vistos temporários para pesquisa, ensino ou extensão acadêmica, para trabalho, para realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, e para atividades artísticas ou desportivas, com contrato por prazo determinado, com previsão legal nos artigos 34, parágrafo 6º, artigo 38, parágrafo 9º, artigo 42, parágrafos 3º e 4º, artigo 43, parágrafos 3º e 4º, e artigo 46, parágrafo 5º. Dependam de deferimento pelo Ministério do Trabalho de autorização de residência prévia à emissão de visto temporário, o que, né, exige, né, vamos colocar esse verbo mais no presente, o que exige por parte do Ministério do Trabalho uma definição quanto aos procedimentos burocráticos em face da sua nova atribuição. O Ministério do Trabalho, que antes tinha uma atribuição precípua de fiscalização no que se refere ao cumprimento de normas trabalhistas, com a lei de imigração e o decreto regulamentador, ganhou mais uma atribuição. E a atribuição é no que se refere à concessão de vistos temporários. E aqui envolve nós, né? Porque quando fala de vistos temporários para pesquisa, ensino e extensão acadêmica, é para professores, alunos, né, que queiram, por exemplo, vir aqui fazer um mestrado, um doutorado, né? Nós temos para trabalhar, também realização de investimento ou atividade de relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural, ou para atividades artísticas ou desportivas. Tem que ter o visto, né, a concessão do visto pelo Ministério do Trabalho, que, né, já se passaram aí mais de 3 anos da vigência da lei e que teve que se adaptar, né? Mas o que a gente percebe? Que, em razão dessa pandemia da Covid-19, essas questões migratórias parece que ficaram um pouco camufladas, escondidas em um pano de fundo, né? E que pouco se ouve agora a respeito dos migrantes ou dos refugiados. Eu costumo dizer que refugiado e apátrida, na realidade, o que a autoridade brasileira tem que fazer é apenas reconhecer essa condição de apátrida ou de refugiado, e que os pedidos caíram drasticamente.
durante essa pandemia. E aí eu pergunto o seguinte, nós temos sim uma parcela significativa de refugiados, de imigrantes, que estão no limbo, estão esquecidos, eles estão invisíveis. Porque o refugiado, ele não tem condições, né, de se regularizar, consequentemente, ele não tem CPF, ele não tem conta bancária, e ele tem diversas limitações, que inclusive impossibilitaram para essa minoria da população brasileira de até receber o auxílio financeiro do governo federal. Porque grande parte desses refugiados ainda não estão regularizados e não tem um CPF, um cadastro de pessoa física, muito menos uma conta bancária. E o que está se fazendo para essa parcela da população? Parece que são tratados como invisíveis, até mesmo para o governo federal. Não há preocupação alguma. E como que essa parcela da população está passando, né? Nós estamos em uma plena pandemia, já com o anúncio de uma terceira onda. E o que está se fazendo para essa parcela da população? Nós os tratamos como se fossem invisíveis. É por isso que eu sempre falo nas minhas aulas da encíclica do Papa Francisco, e aqui eu falo Papa Francisco, não em razão de Igreja Católica, mas em razão do instrumento em que foi editado a chamada encíclica Fratelli Tutti, que significa, traduzindo do italiano, somos todos irmãos. Essa encíclica nos exorta para a chamada amizade social. Nós temos que sair do nosso eu para nos enxergar no outro. E aí ele fala do migrante, da população de rua e de diversas minorias que são consideradas vulneráveis, que nós simplesmente ignoramos e que os tratamos como invisíveis. E eu acho que somente no momento em que nós nos colocarmos no lugar do outro é que nós podemos construir uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Sair desse nosso casulo, porque como eu posso ser feliz? Eu posso estar com uma mesa farta de alimento, mas sabendo que o meu próximo está passando fome, não tem casa, não tem moradia. Como que eu posso ser feliz? Que felicidade é essa? Né? É uma felicidade muito egoísta. É somente, então, a partir desse momento que nós exercemos essa amizade social, é que, então, nós podemos realmente construir uma sociedade mais fraterna e solidária. E a lei de imigração, ela se propõe a isso. Né? Às vezes, alguns alunos falam, mas, professor, eu não posso fazer isso sozinho. Mas eu acho que no momento em que cada um de nós fizermos uma pequena ação para um migrante que está ali pedindo um prato de comida, ele não está pedindo dinheiro, está pedindo um prato de comida, está ali passando frio, você doa um agasalho que você já não usa mais, você passa a enxergar as pessoas de maneira diferente. Porque somos todos passageiros, né? Aqui estamos de passagem, e que nós temos que procurar, né, a nossa plenitude enquanto seres humanos. E é isso que eu sempre procuro demonstrar nas minhas aulas e quando eu falo sobre a questão da migração. E seguindo, né, enfim, eu aqui estou controlando meu tempo, professora Juliette pode ficar tranquila, que é professor acostumado a controlar o tempo, né? Eu procuro aqui estar me controlando. Nós vamos ter também aqui uma outra questão, que vai justamente falar sobre a questão da concessão de vistos temporários para migrantes que buscam trabalho
no território brasileiro. Isso nós vamos encontrar no artigo 14, a linha E da Lei 13.445, de 2017, também o artigo 38, parágrafo 1º, do inciso 1º, do Decreto 9.199, de 2017. Há de se assumir, de se compreender que esse dispositivo significou um grande avanço na temática, né? A questão dessa possibilidade de conceder vistos temporários para imigrantes que aqui venham procurar trabalho. Mas também daqui surge um questionamento quanto à exigência, vejam bem, de oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica em atividade no país. Então, o estrangeiro, né, e me autocorrigindo, né, isso ainda são os anos utilizando o Estatuto do Estrangeiro, porque não é mais estrangeiro, né? O migrante que vem aqui procurar emprego, ele tem que estar munido de uma proposta de emprego de uma pessoa jurídica ou de uma pessoa física. Isso não faz parte da nossa cultura. Isso não faz parte. Você ter uma carta de uma empresa ali oferecendo um emprego, geralmente o que acontece? Nós participamos das entrevistas, se aprovado na entrevista, passado pelo laudo psicotécnico, de conhecimento e tudo mais, o que eles falam? Passe no Recursos Humanos e entregue a documentação. Essa é a nossa praxe. Agora, um estrangeiro já vir com uma carta, com uma promessa que ele vai ter um emprego aqui dado por uma empresa, que empresa que vai fazer isso? Até pela incerteza da nossa legislação trabalhista, questão de segurança jurídica, que empresa que vai querer dar uma promessa de emprego para que um migrante venha e que possa solicitar o seu visto, que pode ser denegado? Passados alguns meses, esse visto pode ser denegado e a empresa será obrigada a demiti-lo. Muitas vezes, nesse período, ela investiu com esse empregado e vai perder todo esse investimento de cursos, enfim, qualificação. Realmente mostra uma incongruência, conforme a leitura do artigo 14, parágrafo 4º. Evidentemente, um contrato de trabalho não constitui uma oferta, e sim a realização do ato jurídico de uma relação trabalhista ou de prestação de serviços consumada pelas partes. Desse modo, essa exigência aumentará o grau de dificuldade de obtenção por parte dos migrantes, deixando de proteger os que ainda não possuem oferta de trabalho. Esta hipótese poderá impedir que empresas contratem migrantes, tendo em vista as incertezas jurídicas decorrentes de ter empregados à espera de visto temporário de trabalho. Esse visto pode não ser concedido. Então, isso se tornou um dispositivo inócuo na legislação. Por seu turno, nós vamos ver aqui, o artigo 171 abre a possibilidade, após entrevista individual, mediante ato fundamentado, de impedir o ingresso no país à pessoa por não atender às recomendações temporárias ou permanentes de emergências em saúde pública de importância nacional definidas pelo Regulamento Sanitário Internacional. Isso está no inciso 13 do artigo 171. E, nesse período de pandemia, por exemplo, a França, ela proibiu todos os voos provenientes do Brasil, sob a alegação da variante do coronavírus e de proteção de sua população local. Então, isso realmente pode criar discriminações de pessoas oriundas de determinados países ou de determinadas regiões. Enfim. Ou que não atenda às recomendações temporárias ou permanentes de emergências
em saúde pública de importância nacional definidas pelo Ministério da Saúde. Aí nós estamos com o inciso 14, o que poderia dar margem a uma eventual discriminação, e é o que está ocorrendo, de migrantes por motivos sanitários. Eu sou brasileiro, né? Todos nós gostamos de viajar, mas, olha, brasileiro no exterior não está sendo desejado, né? Até por conta da pandemia, né? Da Covid-19 e desse descontrole no que se refere à pandemia. Bom, então, nós vamos ver também que uma outra impropriedade é a utilização do termo imigrante impedido ou clandestino. O artigo 172, caput, e seu parágrafo único, que certamente poderá contribuir para o aumento da discriminação de imigrantes em situação irregular no Brasil e gerar ofensa ao inciso 2º do artigo 3º da Lei de Imigração, que prevê o repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. Dentre esses ditames, há que se destacar o artigo 27, inciso 4º, que traz em seu bojo um viés autoritário ao estabelecer que o visto não seja concedido a quem, no momento da solicitação do visto, comportar-se de forma agressiva, insultuosa ou desrespeitosa para com os agentes do Serviço Consular Brasileiro. É aquele caso, né? Como se diz, isso pode dar margens a arbitrariedades. De certo, esse dispositivo, além de contrariar a chamada mens legislatoris, que a pronúncia correta seria legislatoris, da lei de imigração, também poderá gerar arbitrariedades indesejadas. Forjar que houve uma agressão, né, que a pessoa foi insultuosa, desrespeitosa. Né? Pode se forjar situações. Com isso, eu cumprindo aqui rigorosamente o meu tempo, né, eu devolvo a palavra para a professora Juliette, mais uma vez aqui agradecendo pelo convite de estar aqui presente no grupo de estudos minorias e grupos vulneráveis, né? E espero em outras oportunidades ter mais tempo, né, de estar conversando com vocês sobre a lei de imigração. Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos, professor. Nossa, é uma honra ter o senhor aqui conosco falando de um tema tão importante, relevante. Eu falo que quando eu estava fazendo minha pesquisa no mestrado, a gente ainda estava com aquela esperança que a lei, realmente a lei veio com essa esperança, né? De um viés mais humanitário. E aí, quando saiu o decreto, a gente já começou a perceber essas incongruências que o senhor apresentou, e agora com a pandemia a gente tem visto essas medidas adotadas justamente ainda para ir contrário ao que realmente deveria ser a nova lei de imigração aí com esse viés mais humanitário, acolhedor. Ontem a palestrante ressaltou essas medidas que estão sendo tomadas, adotadas nesse momento de pandemia, e a gente percebe claramente como a gente não tem aí uma proteção humanitária, pelo contrário, é realmente um momento aí de instabilidade no nosso país, e por isso que a gente precisa realmente romper com o silêncio, falar mais sobre isso, e aqui no grupo de minorias a gente tem essa oportunidade, através também da pesquisa, e é muito bom contar com a sua presença. Devido ao nosso tempo, se algum aluno quer fazer alguma manifestação, alguma pergunta... Eu gostaria. Sim, Maria Luísa, pode ficar à vontade. Olá. Primeiramente, muito obrigada, professor Adilton, pela palestra. É magnífico poder ouvir o senhor novamente. Eu já tive a oportunidade de ouvir o senhor no grupo de estudo no semestre passado. Bem, a questão minha é uma coisa bem... Na verdade, não chega nem a ser uma questão, é só pedir ao senhor mais para falar sobre as questões das políticas públicas. Porque, assim, o que a gente nota é que o migrante já era tratado como uma ameaça aos brasileiros, né? E a migração já era tida como uma questão de segurança nacional antes da pandemia, e com isso só fez aumentar, né? Então, assim, eu gostaria de saber se o senhor poderia falar um pouco mais sobre a efetividade das políticas públicas em relação a isso.
Olha, Maria Luísa, você é de que período? Segundo. Ah, que coisa boa. Parabéns pela pergunta. E, olha, na realidade, no que se refere a políticas migratórias, nós não temos políticas públicas concretas ou eficientes. Nós não temos. Não há um interesse. Agora, o que eu, às vezes, sempre questiono, porque a parcela migratória, por exemplo, nós tivemos um fluxo migratório haitiano muito pequeno. O fluxo de refugiados venezuelanos, se nós formos comparar com a população brasileira, que são mais de 200 milhões de habitantes, é ínfimo, ínfimo. São os países como a Colômbia, o Equador, que estão recebendo o maior fluxo de refugiados venezuelanos, até mesmo por conta do idioma, né? Lá, esses países falam espanhol, aqui é o português. Eles têm dificuldade de compreender a língua portuguesa. Então, eu não vejo políticas consistentes. Nunca houve. E nós temos que ter um cuidado para não utilizar a pandemia como pano de fundo para restringir direitos fundamentais. Eu aqui apenas falo, eu sei qual é do tempo, até se eu tivesse mais tempo, eu poderia estar aqui mais conversando com vocês, mas, por exemplo, o que se fala de acesso à saúde. O acesso à saúde, ele é universal, não importa se você seja rico ou pobre, se contribui ou não para a Previdência Social. É para todos. Então, não justifica querer dizer que o sistema de saúde é somente para os brasileiros e não só para os migrantes. Isso mostra que nós não temos políticas públicas. Aliás, nos últimos 30 anos, nós não tivemos políticas públicas consistentes no que se refere ao sistema de saúde. Porque uma coisa é previdência social. A previdência social implica em contribuição. Só vai ter o benefício quem contribui. Isso é uma coisa. Assistência social é outra coisa. É para idosos, pessoas que não têm portadores de necessidades especiais, que podem receber, a título de um salário mínimo, assistência social. E a saúde pública. A saúde pública é um direito fundamental, que é o direito à vida. Então, você não pode restringir alegando que isso iria sobrecarregar, porque o sistema está sobrecarregado porque não há políticas consistentes. Eu falo muito, eu não sei se eu te respondi, mas se pelo menos eu te deixei com mais dúvidas, com mais curiosidade, já é um bom sinal, né? Eu devolvo a palavra. Respondeu sim, muito obrigada. Nada, o prazer é todo meu. Excelente, professor. Já fica o convite para voltar, porque os alunos têm interesse com a temática e a sua exposição foi brilhante. Virei com o maior prazer. Então tá ótimo. Mais algum aluno para fazer uma manifestação final para a gente encerrar? Boa noite. Eu queria agradecer ao professor, em nome do grupo de estudos, pela brilhante apresentação, pelas palavras, pelos ensinamentos. Foi muito esclarecedor e muito importante para nós. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, né? E aqui eu estou vendo os rostinhos. Eu sei que eu acho que nós já nos encontramos, mas você é de que período, Marina? Porque eu gosto de perguntar para ir identificando, sabe? Eu sou do terceiro. Do terceiro. Ótimo. Olha que turminha boa que está nesse grupo de pesquisa, hein? Parabéns e que vocês continuem com esse entusiasmo, estudando, né? Porque a partir do grupo de pesquisa é que vocês vão apresentar artigos em congressos, seminários, para revistas, é a partir disso que começa a iniciação científica. E vocês estão bem liderados pela professora Juliette. Obrigada. Com certeza. Aqui a turma é boa, a professora Marina é formada já em psicologia, Maria Luísa também tem mestrado, né, Maria Luísa? Em física, não é, Maria Luísa? Estou fazendo ainda. Fazendo mestrado em física. Eu sou formada em física. E ela também teve recentemente um artigo aprovado no Comped, né? Saiu o resultado há uns 15 dias atrás. Acho que deu uma congeladinha no seu áudio, professor. Então, a Maria Luísa viu um artigo aprovado. Voltou, pessoal? Sim, sim. Voltou, então tá ótimo. Então, há mais ou menos 15 dias saiu o resultado do Comped,
e Maria Luísa teve um artigo aprovado, então, Olha, voltado para a temática minorias e grupos vulneráveis. Ela falou sobre políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, o grupo é bem produtivo, tem vários alunos aí que já publicaram, participaram de congresso, e isso é muito importante, ter esse resultado aí dos nossos estudos no nosso grupo. Professor, eu agradeço devido ao horário aí, infelizmente a gente tem que encerrar, mas fica o convite para o senhor retornar em uma outra oportunidade. virei com o maior prazer. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Ótimo, então, professor. Pessoal, muito obrigada pela presença de todos e até amanhã no lançamento do meu livro. Tchauzinho. Deus. E amanhã estarei presente. Isso, professor, participa. O Alisson aí também, tudo bem? Joia. Tem pessoal aí, tem uma turminha aí. Ele vai dar aula para o segundo período, porque ele está... Isso. Né? A aula começa agora, estava só esperando terminar aqui. Então tá bom. Então, Boa aula. Eu também também tem tenho aula banca de TCC. Eu tenho banca de TCC. Até mais. Tchau. Tchauzinho, pessoal.